Amém. Glória a Deus. O mensageiro, na era que nós estamos vivendo, ele pregou a mensagem de conferência com Deus. Então ele diz: esse é o problema com a igreja hoje. Deus o chama e ele quer dar-lhe dom após dons. Deus, ele quer manifestar os seus dons para a igreja, e poder após poder, e graça após graça. Mas você se organiza. Então, não posso ir mais longe, porque a igreja não me deixa. Está vendo o que causa o sistema organizacional? Não há lugar de parada em Deus. Porque quando um sistema se organiza, sistemas denominacionais, ele fica estagnado, não tem como se mover mais adiante. E ao estacionar, a tendência é regredir. Espiritualmente falando, estão sempre, constantemente se distanciando mais de Deus, regredindo, retrocedendo. E não há lugar para denominação. Não. Não há lugar para quaisquer padrões em particular. A coisa é avançar. Fale a palavra de Deus e siga em frente, crendo,
na palavra de Deus, simplesmente vá continuando, continue movendo-se. Se Deus diz que é certo, é certo. Não temos que estar questionando a maneira de Deus, o propósito de Deus. Se tem a comissão de Deus, não tem o porquê parar, se estacionar. Você tem a sua comissão, como Moisés, o profeta de Deus, ele teve a sua. E cada um de nós tem a nossa comissão diante de Deus. Talvez não seja para pregar, mas você tem uma comissão dada por Deus de ser semelhante a Cristo, de viver uma vida digna do Evangelho. Se eles dizem bem, como muitos dizem, eu fui à minha igreja, e eles me disseram que eu não devia ter ido àquele tabernáculo. Estou todo confuso agora quanto ao eu dever ter recebido o Espírito Santo. A promessa é vossa, é para nós. A promessa é para vós, é para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tanto quanto Deus, o Senhor nosso Deus, chamar. A palavra de Deus diz, está registrado nas páginas sagradas da Bíblia. Fale a palavra de Deus. Deus disse assim, siga em frente, observe o inimigo, dispersar-se. Observe o mar vermelho se abrir. Observem as trevas se dissiparem. Tenha uma conferência com Deus, siga em frente, seguro. Ele se abrirá. Deus é o caminho de escape para todos nós. Porque Deus, ele abre caminho aonde não há caminho. Ele fez um caminho no meio do mar, diretamente para a terra prometida. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, ele a moveu para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto com Ele e prossiga. Ore a Deus. É isso o que Deus está falando para Isaías aqui. Ó, você é pecador. Seus pecados são como a escarlata, porque você não vem e nos deixa arrazoar isto junto? Porque não vem e conversa sobre o assunto comigo? Minha graça é suficiente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, todos os demais apóstolos tiveram conferências com Deus. Teve uma conferência lá no Mar Vermelho. Moisés teve conferência com Deus. Josué teve uma conferência com Deus. E todos eles foram vitoriosos, porque firmaram-se na verdade, se firmaram na palavra. Eles não duvidaram da promessa de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, a conferência com Deus é muito mais importante do que qualquer coisa nesta vida. Muitos anos atrás, houve outra conferência, gostaria de falar dela só um pouquinho, um momento. Essa foi quanto à estação natalina na qual estamos entrando. Se haveria um Natal ou não, mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano de redenção
e foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si. Ele tomou sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Não seria justo eu fazer José, ou quem quer que seja, como meu filho, sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo se eu colocasse o meu filho para sofrer aquela condenação que eu mesmo determinei. Ao fazê-lo, se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que eu posso fazer é sofrer por isso, eu mesmo. Aquele foi o sinal, aquele foi o golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico e também muitos dos protestantes, não estou querendo feri-lo, mas quando você tenta fazer de Jesus um Deus e um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta seu pé, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor. Você está muito errado. Quem faz isto está equivocado. Porque Jesus Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus e a vida eterna. A Bíblia diz isto. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está na carta de 1 João 5,20. O diabo é exaltado. O Deus deste século, que é Satanás, Deus desta era maligna, está sendo adorado por muitos, pensando que estão adorando o verdadeiro Deus, mas estão equivocados, estão enganados por espíritos errados. Então, o diabo é exaltado, fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais. Deus não habita nesse tipo de beleza. Observe, meus irmãos, que Deus, ele agrada-se da humildade, da simplicidade. Mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu. Como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos: vou me tornar um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. E eu terei que ser um homem, eu mesmo. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu. Ele poderia ter descido com querubins, ele poderia ter descido pelas escadarias douradas, poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus, e ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles. Mas quando teve a conferência, ele decidiu vir como ele veio, como um bebê. Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos isto. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E não haverá fim de seu domínio. Glória a Deus, este vos será um sinal, um bebê. Um bebê. Deus se encarnou, se materializou, se fez homem, sendo Deus. Veja onde ele nasceu. Tinha que ser decidido na conferência, onde ele nasceria para
deixar claro que ele era homem e ao mesmo tempo Deus. Ele nasceu em um estábulo, ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim, trazê-lo, ao invés de uma escolta de anjo, ao invés de querubins trovejando com os requintes do céu, ele saiu sozinho, ficou em um estábulo, sobre os estercos dos animais, as sujeiras e a imundícia do mundo. Ele era homem, ele não era nenhum Deus menor, ele era homem. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento, veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. Ele não era nada e não é de admirar. O maior filho, Jesus Cristo, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nas reuniões se vê o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente, se vê os sinais por toda parte dele. Mas deixe-me dizer isto, meu irmão, minha irmã, nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores: vocês o encontrarão no estábulo, envolvidos em panos, e podemos ver o que Deus é, isto é, o que é. Isto me choca hoje. Por que é que pode vir um reavivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista e as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade, todos os da alta sociedade, os bem vestidos, os pobres são menosprezados, e vocês falam a respeito de algum ministro qual tem uma grande instrução, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes, que simplesmente deliciam a sua inteligência, com grandes palavras que o pobre jamais entenderia, e todos vocês chamam isso notável. Não vê que Deus está na humildade? Isto será um sinal. O bebê estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura, em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh, que coisa! Isto é um sinal. Isto será um sinal para vós. Encontrareis o bebê lá. Muitas pessoas, muitas vezes, as pessoas pensam em um pequeno, velho e arruinado tabernáculo, uns pregadores que mal conhecem o seu abecedário, bandido de quadrilhas e contrabandista de bebidas e tudo mais, convertidos, sem instrução, e usam suas expressões sulistas, mal pronunciadas, e assim sucessivamente. E eles dizem: nunca se encontrará Deus aí, mas é aí onde vocês o encontram, envolto em panos, humildade. Vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa? Se você deseja ter sua conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim, então converse sobre o assunto. Você pode ver a obra de Deus, como ele não tomou algum grande escultor, algum grande artista ou algo, e lhe deu uma oratória intelectual. Não, nunca Deus fez isso, mas ele tomou algo que não era nada. Desceu exatamente como ele fez na primeira vez. Alguém disse, não faz muito tempo, se esse discernimento e esta cura e assim por diante fosse de Deus, a hierarquia católica teria tido isto. Por que a hierarquia judaica não teve isto? Isto não nasceu no palácio, isso nasceu em um estábulo. Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, mas os trapos tirados do dorso de umas juntas de bois, deitado acima de um monte de estercos, o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu,
Foi assim que ele decidiu vir. E nós temos que usar camisas de traje a rigor, fracas e de marcas e grandes, finas igrejas e torres douradas. Isto era um sinal. Vós os encontrareis em panos, envoltos em panos, e deitados em uma manjedoura. Há um sinal para vós. Então, o que Deus está nos mostrando é a verdadeira humildade que nós devemos ter. Não a nossa própria humildade, mas a humildade de Deus em nós, a simplicidade de Cristo, o amor de Cristo, a pureza de Cristo, o discernimento de Cristo. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade, não em grandes coisas, não em belezas. Não, Deus vem em humildade. Isso será um sinal. Não um Deus menor, mas um homem. Ele chorou como bebê, quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas como menino, quando ele era menino. Ele trabalhou na carpintaria com José como homem do trabalho. Ele comia quando ele estava com fome. Ele suava quando ele estava com calor. Ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Este vos será um sinal. Deus habitará convosco em humildade, não um grande homem orgulhoso, não. Não um grande homem cheio de si, pensando como muitos hoje pensam, só porque têm uma boa educação, porque são bem financeiramente e têm um alto grau de conhecimento, pensa que são alguma coisa e não são nada, porque a Bíblia diz: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, porque na verdade ninguém é nada. E para você, meu irmão, irmã ouvinte, que se você quer ser alguma coisa, você tem que chegar a ser nada, para Deus fazer de você alguma coisa, porque é Deus que faz de nós aquilo que nós devemos ser. Então, meus irmãos, esse foi um golpe mortal no diabo ali mesmo. Esse é um golpe mortal em toda a denominação e pompa, e toda a pompa e glória deste mundo. Isso foi um golpe mortal que Deus do céu escolheu vir desta maneira. Deus escolheu vir desta maneira que Ele determinou em sua conferência no céu. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. Foi assim que Ele escolheu vir. Ele não tinha que vir daquela maneira. Ele era o Deus do céu, mas Ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir daquela maneira. E foi isso que aconteceu na conferência no céu. Deixe-me mencionar apenas uma outra, ou duas conferências. Deixe-me mencionar esta. Houve um tempo depois que uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, tanto quanto você deseja viver. Um homem, o qual tinha algo por que viver, irmãos. Porque, irmão, que ele amava, pessoas que ele amava, por de sol ali, que ele gostava de ver. Ele gostava de ver o pôr do sol. Recorde, Jesus era um homem, Deus estava nele. Então, tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba, e eles prepararam um lugar para tê-lo. Depois do jantar aquela noite, eles atravessaram o pequeno riacho Querite, ou em algum lugar, e atravessaram o riacho e entraram em um jardim chamado Getsemane. E eles tinham que ter uma conferência. Deus e Cristo tinham que se conversar sobre o assunto.
o cordeiro e a pomba tinham que sentar junto, era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro, e a morte do cordeiro. Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha e todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência, lá estava Gabriel, Miguel, todos os milhares deles sentados ao redor da rocha. Ele disse aos seus discípulos, exaustos, eles tinham tido muitas grandes reuniões, estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã, mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por 1 hora, porque tenho que passar diante e ter uma conferência, tenho que ir só. A conferência teve início, o cordeiro jovem, uma bela vida. Nunca houve uma vida como aquela, nunca haverá uma vida como a que o do cordeiro teve. Mas agora o Pai disse, você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aqueles pecaminosos, fértil, mundo no qual você nasceu? Os ama? Você o suficiente para pagar com sua vida? Você o ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. E Jesus Cristo tomou esta decisão. Na conferência que ele teve com Deus, o Espírito Santo, e naquela conferência tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte e ele estava sob tensão, os pecados do mundo estavam sobre ele. E então ele olhou para a face da pomba e disse, não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Glória a Deus, louvado seja Deus. Podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã. Pode você abrir mão desta vida imunda? Então você está disposto a olhar na face dele e dizer, não a minha vontade, eu sou um bêbado, mas não vou mais beber, sou um jogador, mas não vou mais jogar, não vou mais beber, sou imortal, mas não vou mais ser daquele jeito. Sou mortal, mas não vou ser mais daquele jeito. Sou um mentiroso, mas vou parar com isto hoje. Sou uma pessoa indecente, mas nesta conferência, esta manhã com Deus, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim para tornar meu caminho claro. Não faça a minha vontade, mas todavia a tua vontade, se isto custar meu lar, se isto custar meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, companheirismo, se isto custar o meu companheirismo, minha filiação à igreja, o que quer que custe nesta conferência, esta manhã, eu digo que quero ter, quero que teu Santo Espírito viva em mim. Ouve cerca disto, quero ter tu em mim, Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Esta é a minha decisão. Deus preparou lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, mas um humilde e pequeno lugar, um tabernáculo, a ponto de desmoronar. Estamos tendo a conferência. Meus irmãos, e para concluir, diz o mensageiro, mas quando Deus convoca uma conferência, isto é, jejuar, pôr a vida em ordem, oração, receber a ordem e ir em frente, esta é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Não entregar-se à imundícia, mas separar-se, purificando-se de toda a imundícia. Quando você vai adiante de Deus, limpando-se pela fé, aplicando ao sangue do Senhor e purificando o seu coração e caminhando diante de Deus para uma conferência. Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Então Deus lhe dá ordem, então você vai em frente. E Ele vai com você.
e em você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.